podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins. Ora viva, espero que estejam bem e, sobretudo, que me estejam a ouvir bem. Eu digo isto com um sentido literal, dado que tivemos alguns problemas com o som do último episódio do nosso podcast. A verdade é que temos tido algumas dificuldades com o software que usamos para produzir o nosso podcast, mas esperemos ter agora encontrado uma melhor solução. Vamos ver. Neste episódio temos um tema muito interessante. No fundo, trago-vos evidência científica muito recente e potencialmente modificadora da nossa prática clínica na área do tratamento da hipertensão arterial. Portanto, uma situação clínica com a qual lidamos todos os dias da nossa prática clínica. E não se trata de um medicamento novo, nem de uma nova associação terapêutica. Vamos então levantar o véu. Na verdade, trago-vos um ensaio clínico randomizado, controlado, cujo objetivo foi responder à seguinte pergunta clínica. Em adultos com hipertensão arterial, a ingestão dos fármacos anti-hipertensores à hora de deitar, em vez da tradicional ingestão matinal, produz uma maior redução da morbimortalidade cardiovascular? Pois é, este estudo avaliou a eficácia daquilo que também é conhecido por cronoterapia da hipertensão arterial. Suspeitava-se que a cronoterapia pudesse ser eficaz, mas não se dispunha de evidência suficientemente robusta, pelo menos até agora. Vamos então olhar com maior detalhe para este estudo. Neste estudo foram incluídos 19.168 adultos de idade superior a 18 anos, com hipertensão arterial e com necessidade de tratamento médico para baixar a pressão arterial. Os participantes do estudo foram aleatoriamente alocados ao grupo da intervenção ou ao grupo controle. Os pacientes do grupo da intervenção receberam instruções para tomar toda a sua medicação antihipertensora ao deitar. O protocolo recomendava que se evitasse a divisão da medicação nos doentes que tinham necessidade de fazer mais do que um medicamento para a hipertensão, ou seja, a ideia era mesmo tomar toda a sua medicação antihipertensora ao deitar. Os pacientes do grupo controlo receberam instruções para tomar a medicação antihipertensora de manhã, como é a prática corrente habitual. Durante a intervenção, entre os vários fármacos antihipertensores aprovados para serem administrados em toma única diária, os médicos tiveram inteira liberdade de escolha, ou seja, podiam escolher um medicamento de qualquer classe terapêutica, um IECA, um ARA2, um bloqueador dos canais de cálcio, um bloqueador beta ou um diurético. Por outro lado, medicamentos como estatinas, ácido acetil salicílico e antidiabéticos também puderam ser prescritos conforme as necessidades de cada paciente. A análise dos outcomes, dos marcadores, incluindo do marcador primário, que era um composto que incluiu infarto agudo do miocárdio, revascularização coronária, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e morte por doença cardiovascular, foi efetuada então essa análise por investigadores cegos para a alocação. Ou seja, a análise foi efetuada por investigadores que desconheciam se os pacientes eram do grupo intervenção ou do grupo controle. Verificou-se um follow-up de 99%, portanto,
quase sem perdas de seguimento, com uma mediana de 6,3 anos de tempo de seguimento. Na análise dos resultados, os autores seguiram a estratégia da análise da intenção de tratar e aqui vamos nós, então, conhecer os resultados deste estudo. Verificou-se então que o número de pacientes que sofreu um evento cardiovascular do marcador composto primário foi significativamente menor no grupo da intervenção, da toma ao deitar, do que no grupo controlo, ou seja, da toma matinal. E esta diferença foi uma diferença estatisticamente significativa, tendo o número necessário para tratar sido de 20,3. Por outras palavras, bastará recomendar a 20 dos nossos pacientes hipertensos que passem a tomar a medicação antihipertensora ao deitar para evitarmos que um deles tenha um evento cardiovascular importante dos que pertenciam ao marcador composto primário. Este é um resultado muito positivo. Mas lembrem-se que na investigação também devemos olhar sempre para o lado B, para os potenciais danos das intervenções. E neste caso, os autores tiveram isso em consideração, avaliando quer os eventos adversos, quer a adesão terapêutica. E a boa notícia é que quer a ocorrência de eventos adversos, quer a adesão terapêutica foram idênticas nos dois grupos. Ou seja, não se verificaram nem mais nem menos eventos adversos pelo facto da toma dos antihipertensores passar a ser ao deitar, nem menor ou maior adesão terapêutica. Em jeito de conclusão, podemos afirmar que este estudo encontrou evidência de que a toma dos antihipertensores ao deitar reduz significativamente a morbimortalidade cardiovascular nos adultos hipertensos. No fundo, estamos perante um POEM, evidência orientada para o paciente e relevante. No fundo, um POEM muito relevante de uma intervenção que é simples, que é gratuita. Não gastamos dinheiro por recomendar a toma dos fármacos antihipertensores ao deitar. No fundo, também estamos perante um estudo que tem o potencial start-stop. Neste caso, do lado stop, devemos parar de recomendar a toma da medicação antihipertensora de manhã e do lado start, devemos começar a recomendar a toma dessa medicação ao deitar. Este estudo foi publicado no European Heart Journal e o link ficará disponível no nosso site MG Familiar. Para terminar este episódio, deixo ainda uma sugestão do nosso portal MG Familiar. Publicamos muito recentemente a orientação clínica da Direção-Geral de Saúde sobre coronavírus. Nos tempos que correm, realmente temos que estar atentos às indicações e a todas as informações relevantes que nos vão surgindo relacionadas com este surto. Deixo ainda uma sugestão, um livro que me tocou, O Pintor de Almas. Deixei-vos alguns comentários e algumas reflexões relativas à leitura desse livro. Espero que gostem. E por hoje é tudo. Fiquem bem, continuem bem e até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até à próxima!